Vamos lá, Isaías capítulo 6, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu quero nessa manhã estar comunicando algo com você, e se nós pudermos dar um tema para essa mensagem, para você conseguir se familiarizar, se situar naquilo que eu quero comunicar, naquilo que eu recebi do Senhor. Eu quero falar hoje sobre estar disposto e estar disponível, ok? Quero falar sobre isso, estar disposto e disponível. Quando nós que conhecemos bastante esse tempo que Isaías experimentou do Senhor, quando o rei Uzias morreu, e Isaías viu o Senhor, Isaías viu a glória de Deus, viu o trono de Deus, os serafins e tudo aquilo, e Isaías estava ali naquele momento, naquele ambiente da glória de Deus, e Deus falou: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías se disponibilizou. Isaías falou: eis-me aqui, me envia, conta comigo. Você sabe que Deus se move por meio de pessoas. Tudo que Deus faz através de pessoas. Deus não faz através de uma placa de uma congregação, não faz através de um nome de um ministério. Deus faz por meio de homens e mulheres. Deus se move através de homens e mulheres, pessoas. É assim que Deus se move, dessa maneira que Deus faz. Quando Deus quer tocar uma cidade, Deus levanta um homem, Deus levanta uma mulher. Quando Deus quer tocar um país, Ele envia um homem, Ele envia uma mulher, alguém que se colocou diante de Deus disposto e disponível por aquilo que o Senhor estava fazendo, por aquilo que o Senhor estava propondo. E Deus então encontra um homem, encontra uma mulher, unge esse homem, unge essa mulher, deposita nesse homem, nessa mulher, algo fresco da parte dele, e envia com a sua autoridade, com a sua graça, com o seu poder. E é assim que Deus se move. Desde o início, Deus fez Adão à imagem e semelhança de Deus, no seu plano original, exatamente para isso, para ele multiplicar, povoar, submeter a terra ao governo de Deus através de Adão, imagem e semelhança de Deus. E o propósito de Deus continua da mesma forma, Deus se movendo, se manifestando através de homens e mulheres. E nós vamos caminhar aqui essa manhã nesse ponto, e nós vamos desmistificar, desconstruir algumas coisas que de certa forma ficaram cauterizadas na nossa maneira de pensar, e que se tornam então obstáculos, dificuldades para nós sermos esse homem, essa mulher que responde aos céus naquilo que Deus quer fazer, e que Deus então pode contar, Deus pode levantar e enviar. Então isso é extremamente importante. Como eu mencionei aqui anteriormente, Deus está se movendo, Deus está fazendo algo, não tem nada parado dentro do propósito de Deus. Deus está se manifestando, Deus está procurando pessoas nos quatro cantos da terra. Deus está com o coração dele, sabe, eu vejo o coração de Deus com muito movimento, o interior de Deus agitado, porque Deus está tocando, Deus está se movendo, Deus está fazendo coisas novas, Deus está chacoalhando a terra, sabe, e Deus está imprimindo força na igreja, imprimindo vida na igreja. Deus está, irmãos, de uma forma poderosa. Se você tiver um mínimo de percepção para discernir a sintonia celestial, você vai ver que as coisas estão muito movimentadas. E é exatamente esse tempo que Deus está procurando alguém, que Deus está procurando um homem, que Deus está procurando uma mulher, que Deus está procurando alguém que vai estar disposto e disponível para responder aquilo que Ele está fazendo. E isso é maravilhoso. Eu espero, irmãos, a minha oração é que eu seja esse homem, você seja esse homem, essa mulher, que diz sim para o Senhor, que responde ao convite de Deus, que aproveita a oportunidade de Deus e entra para dentro do que Deus está fazendo, com tudo, de cabeça, disposto e disponível para fazer aquilo que Deus está fazendo. Então, irmãos, usando esse texto de Isaías 6, 8 como fundamento, a gente traz esse alicerce dentro do que eu estou comunicando sobre estar disposto e disponível, exatamente dizendo isso, que Deus está sempre à procura de alguém disposto e disponível para fazer o quê?
para depositar a sua glória e o seu propósito nesse homem, nessa mulher. O nosso espírito, irmãos, é como um depósito das coisas espirituais. O Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos homens e mulheres espirituais. Ou seja, tudo aquilo que Deus deposita em nós, Ele deposita no nosso espírito. Então é mais do que um intelecto, é mais do que um curso, é mais do que uma conferência, é mais do que qualquer coisa desse tipo, é mais do que uma aparência. As pessoas nesses dias estão querendo colocar o avivamento rotulado como uma aparência, um estilo de música, um estilo de roupa, um estilo de igreja. Isso não significa que isso é avivamento, irmãos. Avivamento não tem estilo. Avivamento é Deus se movendo, Deus é novo, Deus é surpreendente, Deus, sabe, você não tem como determinar e protocolar as coisas. Então toda vez que Deus está fazendo algo, está buscando alguém, Ele está buscando alguém para ser um depósito. Você vai entender melhor sobre isso ao longo da mensagem. Deus procura alguém para ser um depósito, onde Ele deposita da sua glória e do seu propósito ali naquele homem, naquela mulher. É assim que Deus faz. Eu me lembro de Ezequiel capítulo 22, verso 30, quando Deus diz que procurou um homem. Ele fala: eu procurei um homem que se colocasse na brecha diante de mim e para erguer um muro, mas eu não encontrei nenhum. Eu procurei um homem que se colocasse na brecha diante de mim por essa cidade e se dispusesse a levantar os muros, mas eu não encontrei nenhum. Por que eu estou citando esse texto? Para você lembrar, para você recobrar que Deus conta comigo, que Deus conta com você, que Deus se move por meio de pessoas. E, irmãos, as pessoas que Deus se move, as pessoas por meio de qual Deus se move, não são pessoas que você pode predeterminar, aquelas que têm os melhores currículos, as melhores aparências, sabe? Nós fomos ao longo do tempo sendo cauterizados por alguns conceitos que nos distanciou muito daquilo que é a forma de Deus se mover, daquilo que é o caráter, a natureza, o coração de Deus. Então isso faz com que a gente perca muito das oportunidades de Deus poder contar conosco. Eu vou ser mais enfático nisso mais à frente. Mas nesse texto de Ezequiel 22:30, Deus estava dizendo: eu procurei alguém. Quando Deus precisava que uma intercessão fosse levantada diante dele pela cidade, quando Deus precisava de encontrar alguém que fosse orar a oração de Deus aqui na terra, para que ele não ferisse a cidade, ele não encontrou ninguém. Olha que interessante isso. Não encontrou ninguém disposto e disponível. Não achou. Ele falou: não encontrei ninguém. Então, quando Isaías disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia a mim, conta comigo. Então Deus falou com Isaías: então vai e fale ao povo, porque Deus estava precisando de alguém. Quando Deus estava precisando de alguém nos dias de Eli, de Ofni e Finéias, Deus gerou numa mulher estéril uma súplica, um clamor por um filho. Olha como é forte como Deus move por meio de pessoas. Ana talvez demorou para entender que aquilo que ela tanto suspirava, suplicava, não era simplesmente um sonho pessoal dela, era algo que Deus estava buscando: gerar um filho, um sacerdote fiel como Samuel, que ia levantar o que estava caindo naqueles dias. Quando Deus estava, como o texto diz que naquele tempo Deus não estava falando, as visões de Deus eram raras, Deus precisava de um Samuel. Ele falou: eu preciso gerar nessa mulher, porque ele achou Ana disposta e disponível para gerar aquilo que era o filho dele mesmo. Tanto é que Ana fez o quê? Consagrou Samuel para o Senhor. Ela não ficou com ele, só lamentou e depois liberou ele para o Senhor. Entende isso? E eu me lembro quando Deus, naqueles dias da primeira parcela da humanidade, os primeiros homens, Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 7, quando Deus
estava vendo a violência dos homens, como os homens haviam se corrompido, como os homens haviam se entregado ao pecado, como aquela humanidade havia se depravado, se distanciado do propósito original de Deus. Deus precisava de alguém. Deus precisava de alguém para dar continuidade ao seu propósito. Deus precisava de alguém. Eu acho isso muito poderoso, irmãos. Eu acho isso muito tremendo. Quando Deus estava precisando manter aquilo que Ele havia feito, manter o propósito dele, Ele encontrou Noé. Ele encontrou Noé. Toda a humanidade havia se corrompido, irmãos. Todos os homens haviam se afastado do Criador. Mas Ele achou uma pessoa, um homem. O ponto é que nós lemos a Bíblia e nós pensamos que Moisés, Noé, Enoque, Elias, Eliseu, todos os heróis da fé, todos os grandes homens de Deus, mulheres de Deus das Escrituras eram anjos. A gente parece que tem uma ideia de que eles eram, não, mas aí era Moisés, não, mas aí era Elias, né? Mas aí era Noé, eles não eram como a gente. Quem te disse isso? Todos foram herdeiros do pecado de Adão, como eu e você. Todos eram homens. O próprio Tiago fala sobre isso a respeito de Elias, um homem que orou durante 3 anos e 6 meses, não choveu, porque ele falou, não vai chover enquanto eu não falar que pode. Você está entendendo? Tiago fala, ele era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas ele orou e não choveu. Então não era um homem como eu e você, mas Deus encontrou ele. Gênesis capítulo 7 verso 1 diz isso. Olha que interessante. Gênesis capítulo 7 verso 1 diz: então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. O que é isso, gente? Noé, o único justo que Deus achou. Se Deus achou, é porque Ele procurou, sim ou não? Antes dele liberar o dilúvio, Ele procurou alguém. Ele procurou, irmãos. Procurou nos piores lugares, nos melhores, procurou. Porque Ele está falando, eu achei você como o único justo. Ele procurou Noé, achou Noé. Ele achou alguém disposto e disponível, irmãos. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, reto, se desviava do mal, ele andava com Deus. Mas isso não significa que Noé era um homem impecável, perfeito. Sabe, que Deus falou, nossa, esse Noé é muito bom. A gente tem esse conceito religioso, que Deus falou, achei esse grande homem de Deus da nação, esse grande homem que tem um grande ministério, ele era muito bom. Deus falou, nossa, eu estou tocado, você é demais, então eu vou te usar. Não, meu irmão, se ilude com isso não. Sério? Quem pode impressionar a Deus, irmãos? Nossa justiça não passa de trapos de imundícia, não tem como. Mas Noé, irmãos, ele estava disposto e disponível. O que fez Deus, para pensar, olha só, analisa o grau da importância de Noé estar disposto e disponível naqueles dias. A gente está aqui agora por causa dele. Deus matou todos os homens daquela primeira geração, mas por causa de Noé, Ele pôde então preservar a humanidade. Ele pôde preservar o seu propósito de pé, por causa de um homem que Ele achou disposto e disponível. E o que Deus fez? Depositou em Noé o projeto da arca. Você vai fazer um grande arca, deu a planta, deu as medidas, você vai colocar um casal de animal, cada espécie, Deus perpetuou o seu propósito através de um homem. Eu amo isso, irmãos. Vocês sempre me ouvem falar. O que eu amo no avivamento é que o avivamento, irmãos, é para mim, é para você. O avivamento não predetermina pessoas, o avivamento não julga pessoas que podem ou não. O avivamento é para todos, o avivamento é para a igreja, o avivamento é para os santos. Nenhum santo em Cristo Jesus, nenhum salvo, nenhum cristão, nenhum filha de Deus precisa ficar de fora do que Deus está fazendo, precisa ficar no nível raso, no nível, pequeno. Não, ninguém precisa. A Juliana falou uma frase muito forte aqui um tempo atrás, quando ela estava pregando, que Deus não faz exceção de pessoas, Ele faz exceção de resposta. A resposta que eu e você damos para Deus vai determinar, vai fazer com que Ele julgue, sim. Ele vai fazer uma acepção. A sua resposta está em uma medida, mas daquele está 100%.
que ele entrou de cabeça, você entrou com uma medida, cometido, reservando algumas coisas. Aí não dá. Irmão, você tem que entender que Deus é radical. É a natureza dele. Deus, quando ele faz uma coisa, ele faz inteiro, porque quando ele começa, ele já terminou, tá entendendo? Então, quando ele faz uma coisa, irmãos, ele não faz pela metade. Eu vou te abençoar um pouquinho, eu vou te encher um pouquinho. Ele não faz. Quando ele fez o Pentecostes, Atos capítulo 2, ele fez o que? Derramou o Espírito Santo. Ele não gotejou, ele não deu um chuvisco. Você está entendendo? É disso que nós precisamos pensar. Então Deus encontrou Noé disposto e disponível, encontrou Noé aberto, submetido. Esse é o ponto, irmãos, que nós precisamos compreender, se nós queremos ser as pessoas que Deus pode depositar a sua glória e o seu propósito. Essa é uma oportunidade para todos que estão nessa sala, para todos que estão me ouvindo, todos que estão me vendo, para todos. Ninguém precisa ficar de fora do que Deus está fazendo. Ninguém, irmãos, ninguém. Eu te falo uma coisa, o avivamento, ele é mais simples do que você possa imaginar. Sabe o que é? Nós temos um seríssimo problema, que é a religião. Religião, irmãos, é uma coisa manipulada pelos homens, controlada pelos homens. Religião é uma coisa que os homens definem Deus, explicam Deus. Sabe, religião é uma coisa que vai cauterizando a mentalidade do povo de Deus, dentro de conceitos humanos, dentro de conceitos naturais. Irmãos, e Deus é Espírito, e o reino de Deus é espiritual. O Espírito do Senhor está se movendo, e o Espírito de Deus, ele é livre. Os filhos nascidos do Espírito, os filhos do avivamento são de João 3,8, o vento sopra onde quer, você o ouve, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são todos os nascidos do Espírito. O problema, irmãos, é que nós vamos nos cauterizando com alguns conceitos. É treinamento demais, é escola demais, é seminário demais. E ok, essas coisas são importantes, ok, mas depende do que está sendo, do conteúdo, do que está sendo proposto, porque você pode ir cauterizando na sua maneira de pensar, que você então agora sabe como que funciona. E, meu irmão, no mover de Deus você não vai saber como funciona. Você só vai ouvir e responder e se mover com o Espírito de Deus. Tá? Eu vou te explicar, fundamentar isso nas Escrituras. Pedro, judeu, Pedro, quando Deus se moveu, quando o Espírito foi derramado, quando Estevão foi morto, e uma perseguição desencadeou, e os santos se espalharam, o mover de Deus começou a tocar as regiões, além da Judéia, além de Jerusalém, além de Samaria, começou a ir para os confins da terra. Pedro estava lá na casa de Simão Curtidor, na hora do almoço, esperando o almoço ficar pronto, caiu em êxtase, uma súbita visitação de Deus. E ele viu aquele lençol amarrado pelas 4 pontas, com vários animais, e Deus falou com ele: Pedro, mata e come. Pedro falou: não, Senhor, eu sei que eu não posso comer isso, a lei de Moisés diz que eu não posso, eu nunca toquei em animal impuro, eu não posso comer isso. Seminário demais, congresso demais, escola demais, coach demais. E aí agora Pedro: não, Senhor, meu irmão, presta atenção, Deus estava quebrando essa cauterização judaica da maneira de pensar de Pedro. Pedro, sai fora dessa, filho. Se você não responder a isso, você vai ficar de fora do que eu estou fazendo, porque eu estou tocando as nações. Eu disse, lembra, antes de eu voltar para o Pai, eu falei o seguinte: vocês vão receber poder, Atos capítulo 1, verso 8, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas era tão cauterizado deles, o judaísmo, eles ficaram dentro de si. Deus teve que fazer o quê? Recolher Estevão. E aí, para morte de Estevão, a perseguição começou. Aí eles tiveram que se dispersar.
Deus estava quebrando esse protocolo cauterizado, deles entenderem que era assim que funcionava, que os gentios não tinham direito, mas Deus estava querendo colocar os gentios. E aí, meu irmão? Ou você entra no que Ele quer fazer, ou você sai fora. Porque Deus não vai ficar, então tá bom, Pedro, você não gosta disso. Deus ia mostrar o lençol para outra pessoa. Mas graças a Deus que Pedro entendeu. Eu acho isso incrível, irmãos. E você lembra que lá na frente, Paulo falando sobre algumas coisas, falando aos Gálatas, diz que lá na frente ele ainda teve que encarar Pedro face a face e falar com Pedro: Pedro, que hipocrisia é essa? Antes do pessoal de Tiago chegar, você estava comendo com todo mundo aqui. Ele enfrentou Pedro cara a cara, lembra disso? E até Barnabé entrou nessa hipocrisia. Paulo era muito doido. Até Barnabé, meu amigo, que anda comigo. Eu fiquei surpreso, ele estava falando tipo isso. Até ele fala, até Barnabé entrou nessa onda. Para você ver, isso é maravilhoso. Eu quero te empolgar, tá bom? Eu quero ser coach aqui, tá bom? Está na onda. Olha que interessante, irmãos. Mesmo depois daquela experiência que Pedro teve lá naquele terraço, Juan, onde ele teve que entender, ok, eu tenho que ir lá na casa de Cornélio, porque Deus estava achando Cornélio disposto e disponível, temente a Deus, buscando a Deus, um centurião romano, clamando, orando, dando esmola. Deus falou: preciso tocar esse homem. Como que Deus se move? Deus mandou um anjo lá, mandou um anjo para falar com ele, para buscar quem? Pedro. Eu acho isso demais, né? Avivamento é demais. Cornélio estava lá buscando a face de Deus. Cornélio tinha uma galera que estava buscando Deus. Ele reunia com a turma e orava. Ele não tinha muito entendimento, mas ele estava faminto. O anjo apareceu para ele e falou: manda buscar Pedro, que Pedro vai fazer uns negócios aqui com vocês. Pedro, o anjo falou: a sua oferta, a sua esmola subiu diante de Deus, suas orações. E Deus está doido para tocar essa casa. Deus está incrível, vai chacoalhar tudo aqui fora. Mas você precisa ir lá buscar Pedro. E aí é tão forte, irmão, que Deus ainda tinha que fazer umas coisas com Pedro. Pedro ainda estava lá: não, Senhor, que isso? Eu, um judeu nato, eu não vou comer. Jesus falou: ô Pedro, no avivamento, ou você come ou você come. Come a coisa toda, come o que eu estou dando e ponto. Pedro caiu a ficha. Pedro falou: ok, Senhor. Quando aquela visão passou, bateram na porta. É aqui que Pedro está hospedado? É aqui mesmo. O Espírito Santo falou: Pedro, o pessoal chegou. Desce, vai com eles. E Pedro foi. Chegou na casa. É tão forte essa história. Eu já estou enrolando a língua. Pedro chegou. E está filmando essa tem que ser técnica. No meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho. Ok. Então, e aí? Puxa vida, o Espírito Santo atrapalha as coisas. Vai com Pedro, vai lá, Pedro, com eles. E é interessante, irmão, lembrei, que Pedro chegou lá na casa de Cornélio. E olha que forte, irmãos. Olha que forte. Pedro chegou falando: olha, vocês sabem que não é certo eu ficar na casa de gentil, né? Mas o anjo falou para eu vir, Deus falou para eu vir, né? E eu estou aqui. E aí Pedro começou a pregar. Só que o Espírito Santo acho que já estava meio assim. Bom, forte, amém. O Espírito Santo estava assim, Pedro falando. Mas o Espírito Santo já estava. Ai, meu Deus, esse Pedro está tão cheio de si. Porque o texto diz que
Quando quando o relato de Pedro, Atos capítulo 15, relato de Pedro para a igreja, para os outros apóstolos, do que tinha acontecido, que ele foi pregar na casa de um gentil, né? Então Pedro estava preocupado ainda com a sua reputação. Irmãos, avivamento acaba com sua reputação. Acaba. Porque agora você não é dono do seu nariz, você se submete ao Espírito, o Espírito se move, você se move, e as coisas acontecem. A Bíblia diz, Pedro dando relato, ele disse: eu ainda estava falando quando de repente o Espírito caiu sobre todo mundo, e todo mundo começou a falar em línguas também, como a gente quando no dia de Pentecostes. O Espírito Santo falou: tá bom, Pedro, chega. Eu te trouxe aqui, não é para você pregar, é para você liberar o avivamento, porque eu depositei em você. Por que o anjo mandou ele buscar Pedro? Porque Pedro era o depósito que Deus encontrou disposto e disponível. Mas o que é mais poderoso, que você encontra Pedro, não perfeitão, não já entendendo tudo, mas ele estava disposto e disponível. Você tem que se empolgar com isso. Você falou: então eu posso o avivamento, então eu posso ser um depósito do fogo da glória de Deus. Deus também pode chegar e falar assim: pega suas roupas, vai para aquela casa, entra lá, que eu vou liberar fogo e glória lá, porque está em você e eles precisam. É isso, irmãos? Você entende? Então Pedro, o Espírito Santo foi. Pedro, olha, eu também estava meio assim, pessoal, né? Tipo, eu ir na casa de um gentil. Mas se o Espírito desceu sobre eles, como sobre a gente no início, então, né? E a gente vai fazer o quê? O chefe está mandando que seja assim, vamos obedecer. Quem é o dono da igreja é Jesus, irmãos. Mas o que eu estou dizendo sobre isso? Nós temos esse problema dessa cauterização que a religião vai criando em nós. A gente vai criando esses paradigmas, esses protocolos. Não, eu não posso entrar ali. Não, eu não posso. Se Deus quiser que você entre num prostíbulo e libere o fogo e a glória de Deus lá, e aí? E se Deus quiser que você sente como uma pessoa que você pensa que não, isso vai manchar minha imagem, meu irmão, sua imagem já está manchada com o sangue de Jesus. Deixa eu falar. Irmão, se você ainda tem temor de homens, se você ainda se preocupa com o que os homens vão falar, você não está se habilitando para avivamento, porque quem está em avivamento não pode ficar: mas vão dizer isso, mas vão falar assim da minha igreja. Irmãos, eu já cansei de alguém chegar para mim: mas vocês não fazem isso ou aquilo? Não. Mas como assim vocês não fazem isso ou aquilo? A gente não faz, porque Jesus não mandou a gente fazer. Mas toda a igreja faz. Ok. Amém. Mas Jesus não mandou fazer nada disso. Então, quando Ele mandar, a gente faz. Você entende que aí isso já se tornou uma coisa de outro mundo? Não, mas não pode. Mas toda igreja faz isso ou aquilo. Meus irmãos, o Espírito de Deus precisa nos liderar. É disso que eu estou falando. O ponto de estar disposto e disponível, porque você talvez pode até estar disposto. Eu quero, aleluia, glória a Deus, que forte, amém, Senhor, eu estou aqui. Mas não é assim que funciona. Não é simples assim. Você pode estar até disposto, mas você pode não estar disponível. Sabia disso? Você pode estar disposto, no seu coração você quer, na sua mente você não, eu quero ter mais de Deus, eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero ter mais conhecimento bíblico, eu quero ter mais coragem, mais autoridade, mais amor, eu quero. Mas você pode não estar disponível, e isso é uma coisa que muda tudo. Por que você pode não estar disponível? Você pode não estar disponível porque se Deus te mandar matar e comer os animais impuros, você fala: não, eu até quero ir, Senhor, mas isso não. Você está disposto, mas você não está disponível. O que custa no avivamento é você estar disponível a tudo e a qualquer coisa que o Senhor te mover. Por isso que eu estou trazendo essa história de Pedro. Para ele era uma fortaleza na mente dele, era um protocolo complicado para ele desfazer, de que ele poderia estar na casa de um gentil. Mas Jesus estava dizendo: você
precisa ir lá, porque eu quero tocar e você é um depósito onde está meu fogo e minha glória. Porque quando Jesus, passando à beira do mar, viu Pedro e falou: Pedro, vem e me segue. A Bíblia diz que Pedro deixou as redes e foi seguir o Senhor. Ele estava disposto, disponível. Ele não falou: Senhor, deixa primeiro eu terminar minha empresa, fechar minha empresa, vender minha empresa. Ele não fez isso. Quando Elias lançou o seu manto sobre Eliseu, Eliseu falou: Elias, eu posso despedir da minha família? Elias falou: vai e volte, você sabe o que eu fiz com você. Eliseu foi lá, queimou o seu aparelho de arar, matou os bois, fez lá uma refeição, despediu da família e partiu, correu atrás de Elias e se tornou o seu auxiliar. Ele estava disposto, mas ele também estava disponível. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos, irmãos. Porque, como eu disse e eu repito, o avivamento é para todos. Ninguém precisa ficar de fora. Ninguém precisa deixar de ter o privilégio de ser um depósito onde Deus colocou, depositou o seu fogo, a sua glória, seu amor, sua vida, seu poder, sua autoridade. A única coisa, irmãos, que o Senhor precisa encontrar em nós é estarmos dispostos e disponíveis. O disponível, irmãos, é você estar aberto a abrir mão do que for preciso. Se te custar o seu diploma, amém. Sabe por que avivamento, por mais que ele seja para todos, ele é muito raro, você não encontra em qualquer esquina, diferente do que falam por aí, porque deixa eu te contar um segredo: rede social, imagem e marketing não é avivamento, é para quem não tem percepção espiritual, ok? Não adianta botar uma roupagem de avivamento e tudo, a música, não adianta mesmo. Adoração não é um estilo musical como estão colocando hoje. É o estilo worship que a gente faz. Isso não existe. Adoração é quem adora a Deus em espírito e em verdade. Independente se a música é samba, pagode, rock, seja o que for. Não é um estilo musical. Não é saber como tocar, que o estilo. Não, irmãos, Deus pode estar falando: nossa, não estou ouvindo nada. Música chata, povo chato. Ok, você já lê a voz, Deus falando: eu estou já enjoado da música de vocês. Irmãos, você acha que Deus é alguma coisa? Então você pode não estar disponível quando você está cheio de si, cheio de uma maneira de pensar, quando você quer protocolar Deus dentro daquilo que você pensa, como é, como deve ser, como pode ser. Quando você está disposto, mas você não está disponível, porque você calcula: não, mas aí vão dizer isso de mim, não, mas aí meus familiares vão falar: nossa, mas você estudou tantos anos para conquistar esse diploma, agora você rasgou esse diploma para ir para a África pregar para as pessoas. Mas como assim? Me explica. Aí Jesus mandou. Aí Jesus falou assim: quem não estiver disposto a deixar pai e mãe por minha causa, não pode ser impossível. Esse é o ponto. Nós podemos estar dispostos, mas não disponíveis. Quando você pensa que sabe como funciona, quando você pensa: eu tenho muita experiência, eu sei como é, eu já passei por muitas coisas, eu tenho curso de teologia, eu penso que é assim que tem que ser, meu irmão. Eu não quero fazer isso. Mas aí, quem é que manda nas coisas? Você está disponível? Eu já fiz muita coisa que Deus mandou fazer que eu não queria fazer. Entende? Esse é o ponto. Nós, irmãos, fomos cauterizados com o conceito de que pessoa boa para Deus usar é aquele que sabe muito, é aquele que é crente há muito tempo, é aquele que é de uma igreja conhecida, é aquele que lê muito, é aquele que isso ou aquilo. Meus irmãos, isso é um engano da religião, porque aí você fica esperando atingir um patamar que nunca vai chegar. E aí você vai deixando passar ano após ano, ondas e ondas de visitação de Deus, e você perde a oportunidade porque você não se acha apto, porque você não sabe aquilo ou aquilo, porque você não fez a escola X ou Y, porque você não foi naquela igreja ou naquela outra, porque você sabe, e aí você perde a oportunidade.
Porque a religião cauterizou o perfil ideal de homem e de mulher de Deus que Deus usa, que é aquele impecável, é aquele perfeito, é aquele que sabe tudo, é aquele que tem muita experiência. Irmãos, nem sempre. Deus usa quem Ele quer, Deus usa quem Ele procura e encontra disposto e disponível. Você lembra, irmãos, quando Deus foi ungir Davi como rei, Samuel enviou Samuel para ungir Davi como rei? Você conhece a história. Vieram os irmãos de Davi. Davi era tão desqualificado para aquele perfil que nem chamar Davi, Jessé chamou. Porque um rei tem que ser um cara que tem presença, alto, forte, um rei, né? Nem chamaram Davi. Passou o filho de Jessé, Samuel falou, pensou, é esse. Olha o porte desse cara. Cara perfeito, esse aqui, tá um rei certinho. Samuel já estava levantando com o chifre cheio de azeite. Deus falou, Samuel, o que você está fazendo? Ungiu o cara. Não, Samuel, não é esse aí não. Não. Veio outro, ele falou, agora tem certeza, nossa, esse vai ser o rei, esse aqui vai ser o vice. Samuel já foi preparando o chifre, Deus falou, que é isso aí? Eu estou falando que ele falou, se ele não falou, ele vai me chamar a minha atenção. O que você falou que eu falei que eu não falei? Mas aí, esse texto é muito conhecido, 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Deus falou para Samuel, Samuel, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. A aparência daqueles irmãos de Davi era de fato, irmãos, perfeita para o seu rei, era o currículo, era o protocolo, era o perfil de rei perfeito, mas Deus não achou eles dispostos e disponíveis. Deus não encontrou. Quando Deus olhou o coração de cada um dos filhos de Jessé, Ele viu o coração de Davi. O próprio Deus disse, Davi, eu te tirei de trás das manadas e te coloquei aí como rei. Porque Deus encontrou o coração de Davi fiel, o coração de Davi disposto, o coração de Davi submetido no Senhor, entregue, inclinado, rendido a Deus, irmãos. Esse é o ponto. É mais simples do que você pensa. É mais simples que você está ouvindo essa mensagem, mas você automaticamente, por essa cauterização religiosa, já fica pensando, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, mas essa situação, esse minha esposa, esse meu marido, essa minha coisa, esse meu filho, esse meu emprego, esse meu dinheiro, esse meu... Irmãos, aí você pensa, mas eu não tenho dinheiro para ir para o Oriente Médio pregar. Jesus tem. Eu não tenho coragem para ir lá naquela nação. Jesus tem. Sabe qual que é os piores câncer que a igreja absorveu por causa da religião, maldita religião, que explica Deus, que normaliza as coisas, protocola as coisas, coloca uma teologia no mover de Deus? Sabe o que fez? É isso que nós precisamos quebrar como fortaleza a nossa mente, porque tudo que a religião faz é enaltecer o homem. E aí você pode estar disposto, mas você não vai estar disponível porque você acha que você é bom, que Deus estava ali desesperado, e você que foi que salvou Deus para poder fazer aquilo. As pessoas o ministério, irmãos, é o corredor da morte, porque o ministério, ele, como a religião estabeleceu o conceito dele, foca no homem, foca na pessoa, foca no ministro, foca no apóstolo, foca naquilo, naquele nome, naquela placa, na agenda, foca no poder do homem, no carisma do homem. Aí você acaba pensando em estar disposto e disponível para Deus, em servir o propósito de Deus, trazendo a coisa para si. Não é você que está fazendo uma coisa, é Deus que está fazendo algo e está contando com você, está te chamando para fazer com Ele aquilo que Ele está fazendo. É simples demais. Só que esse conceito maldito da religião já nos coloca numa condição de não ficar habilitado a Deus depositar. Porque o que Deus precisa, irmão? Só de um depósito. Deus só precisa de um depósito.
Deus só precisa de um homem ou uma mulher que vai ser um depósito. Ou seja, o ponto não está no que eu sei, no que eu acho, no que eu sou bom. O ponto está em Deus encontrar o meu coração fiel, disponível, disposto a tudo e a qualquer coisa. Ele falou que encontrei o homem que eu posso depositar meu fogo, minha glória, meu propósito, meu amor, minha vida, minha riqueza, minha autoridade. É simples, tão simples, irmãos. Nós estamos usando Isaías como fundamento dessa mensagem. Esse texto de Isaías é muito comum, é muito conhecido por todos. Quando Isaías viu o trono de Deus, o que ele falou? Ele falou: ai de mim! Ele não virou para Deus e falou: Deus, olha aqui, eu estou aqui, por isso que o Senhor está mostrando o seu trono, sou muito bom para ser profeta, eu vou fazer isso, Senhor, vou quebrar seu galho. Não, meus irmãos, a primeira coisa que ele falou foi: ai de mim. Enquanto você não experimentar um ai de mim, você não vai estar apto para ser um depósito de Deus, para depositar em você do seu fogo e da sua glória. Porque não, você acha que você sabe, você acha que isso é bom, você acha, lá no fundo você mantém aquela coisa, né? Desiste disso. Quanto mais, Deus falou: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falou com Paulo: a minha graça é suficiente. A minha graça é o que? O meu favor, eu ter permitido, eu te convidar para fazer parte do meu mover. Quando você é fraco, é que você é forte. Quando você é pobre de espírito, ou seja, você sabe que e reconhece que depende totalmente de Deus. Você faz coisas, irmãos, que você jamais faria se fosse na força do seu braço. Você faz coisas que você jamais faria na sua própria coragem, irmãos. Você ama pessoas que você jamais conseguiria amar por seu próprio amor. Você perdoa, você cuida de pessoas que você jamais faria pela sua própria compaixão. O ponto é que Deus precisa encontrar um depósito, que Ele coloca a compaixão dele dentro, que Ele coloca o amor dele dentro. É simples demais. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim. Automaticamente ele olhou para dentro de si. Deus precisava de um homem para pegar a nação, e Deus achou Isaías. Deus achou Isaías, irmãos. Isso é incrível, Deus achou Isaías. Só que Isaías não estava perfeito, como você pensa que é assim que Deus quer te achar, para você responder o seu propósito. O próprio Isaías está dizendo: ai de mim, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Deus olha o coração, irmãos. Você pode ter várias demandas, mas se o Senhor olhar procurando por alguém, por um homem ou por uma mulher, encontrar o seu coração disponível, disposto, submetido, leal, fiel, sabe, por causa de Jesus, pela causa de Jesus, ele vai fazer o que? Eu encontrei alguém, eu posso depositar meu fogo, minha glória, meu amor, minha vida. Deus resolveu o problema de Isaías, irmãos. Vocês estão comigo ainda? Já bateu a fome, né? Deus achou Isaías e Deus resolveu o problema de Isaías. Irmãos, quem está fazendo a coisa é Deus. Quem está movendo é Ele. Quem tem tudo que é necessário para aquilo que Ele quer fazer é Ele mesmo. Não somos nós. O ponto, eu repito, o problema é que nós somos cauterizados em trazer a coisa para nós. E é isso que nos desqualifica. Ou eu sou bom o suficiente, ou eu não sou bom o suficiente. E a gente fica perdido porque a gente está trazendo a coisa para nós. Mas Deus não olhou a aparência daqueles irmãos de Davi, Ele olhou o coração e Ele encontrou Davi. Samuel falou: não, vamos sentar na mesa para comer enquanto Davi não chegar aqui. E Deus ungiu Davi, irmãos. Um homem de boa aparência, baixo, ruivo, bonito. Não era aquele reizão, era um reizinho. Mas era um homem que estava lá no meio do pasto, ministrando ao Senhor, criando instrumentos, adorando a Deus, compondo canções. A porção dele estava no Senhor. Quando ninguém via ele, humanamente falando, o ministério dele já era um sucesso. É simples assim, meus irmãos. Que Deus falou: eu encontrei um homem, meu santo óleo eu vou ungir. Sabe, Isaías
quando ele estava disposto e disponível, Deus resolveu os problemas. O que aconteceu? Quando ele disse: ai de mim, que sou homem impuro e habito no meio de um povo de puros lábios, e ouvi o Senhor. Eu imagino que Deus deu um sorriso e falou: achei o cara, agora dá, agora eu posso enviar alguém. Porque você vê que Isaías se desarmou. Ai de mim. Quando você tem um ai de mim no seu coração, irmãos, você é a melhor pessoa para Deus usar. Deus falou: achei o cara. Aí, eu acho um senso de humor incrível quando Deus pensou alto. Deus pensou alto na frente de Isaías. Isaías está quase morrendo na frente do trono. Isaías em coma. Ele estava diante do trono, vendo os serafins, quase morrendo. E Deus rindo: achei o homem. O homem que foi o profeta da antiga aliança, que mais recebeu revelação de Jesus, da nova aliança. Que forte, irmãos. O homem de lábios impuros. Qual é a sua desculpa, irmão? Qual é a sua justificativa? O problema não é o seu problema. O problema é se você for o problema. Para de atrapalhar Deus. O problema não é os seus problemas, não são os seus problemas. O problema é se você é o problema. Deus vai olhar o seu coração. Se o seu coração estiver disposto, quem pode fazer o que tem que fazer é Ele. Quem tem para te dar o que você precisa para servir o propósito dele é Ele. Oh, meu irmão, dá crédito a isso, é tão poderoso, é tão simples. Aí Deus pensou algo na frente de Isaías: a quem enviarei, hein? Quem pode ir por nós? Tocar essa cidade, pregar, falar sobre o Messias. Quem será? Quem? Isaías morrendo. Isaías, você acha que Isaías falou: eu? Não, irmão, ele estava ali, ai de mim, ele estava morrendo. E Deus falando com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos: quem será, hein? Quem que a gente vira? Quem pode ir por nós? E Isaías: eu, Senhor. E Deus falou: ok. Mas sabe o que fez Isaías se tornar apto para isso, irmãos? Foi que o serafim tirou uma brasa viva do altar de Deus com uma tenaz, tocou nos lábios de Isaías, e Deus falou: o meu fogo tocou seus lábios e tirou o seu pecado. Tudo que você precisa para se tornar um homem, uma mulher de Deus que carrega o fogo e a glória de Deus, é você ser queimado pelo fogo dele. É você ser tocado com brasas vivas no altar, irmãos, e você ser aceso pelo fogo de Deus, porque aí você agora está disposto pela causa do Senhor, disposto por causa do Senhor. Não é mais por você, não é a sua causa, não é a sua igreja, não é o seu ministério, não é a sua reputação, não é o seu título, não é o seu nome, não é o seu currículo, não é a sua fama, é a fama dele, não é a sua vontade, a vontade dele, não é a sua glória, a glória dele. Não são os seus méritos, são os méritos do Senhor. Você só é um servo, você só é um filho. O Senhor tocou em Isaías, Deus fez o que precisava fazer. Isaías não era o problema, ele tinha problemas, mas Deus resolveu os problemas de Isaías. E Deus falou: vai e fala a nação, Isaías. Meu Deus, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. A gente não pode estar disposto, irmãos, mas tão indisponível ao ponto de o Senhor passar com os olhos dele sobre mim, sobre você, e não poder depositar em nós. Não seja quem se torna um espectador do que Deus está fazendo. Queira ser um protagonista. Deus conta com você, meu irmão. Deus quer usar cada filho, cada filha. Deus quer depositar sabedoria, ciência, riqueza, poder, graça, amor, autoridade em cada um dos seus filhos, irmãos. Deus conta com toda a igreja, Deus conta com o seu corpo. Vai, se posicione, responda aos céus.
Nós não podemos, você lembra de Demas? Paulo falando a Timóteo, ele fala sobre Demas. Ele fala sobre Demas, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, se eu não me engano, ele fala, Paulo falando, Demas, amando o mundo, me abandonou, e eu fiquei sozinho. Amando o mundo, irmãos, não significa que necessariamente esse Demas estava em completo pecado terrível. Ele amou o mundo, ou seja, o coração dele ficou indisponível, porque ele quis cuidar mais da vida dele, quis cuidar mais das coisas dele. Irmãos, a melhor coisa que você tem para fazer é estar tão ocupado com o que Deus está fazendo, irmãos. É a melhor coisa que nós podemos fazer, a melhor coisa que nós podemos experimentar é estar tão ocupado com o mover de Deus. Você precisa orar a Deus, eu quero estar ocupado com o seu mover, eu quero estar ocupado com a sua glória, eu quero estar ocupado, falar como Paulo, eu quero me gastar e me deixar gastar ainda mais pelo mover do Espírito, pelo avivamento, pela glória de Deus. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Então, irmãos, para concluir essa palavra, te equipando, o que nós precisamos entender, que as pessoas que Deus usa, falam de forma relevante, em plenitude. Não estou falando em uma medida de misericórdia, não, estou falando de pessoas que carregam o fogo e a glória de Deus, pessoas que carregam, eles precisam falar que tem. Quem tem não precisa falar que tem, irmãos. Quem tem. Deus depositou, está ali, flui, sem esforço, não precisa fazer força. Eu quero concluir aqui em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Quero concluir te encorajando com esse texto, para você compreender que é você que Deus quer usar, é você que Deus quer contar, é você que Deus quer depositar o seu propósito, a sua glória. Deus quer depositar uma nação dentro de você, Deus quer depositar uma pessoa, Deus quer depositar um negócio, Deus quer depositar algo em você. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Vou usar esse texto para fundamentar esse conceito do depósito. Olha só, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Olha só isso, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Paulo aprendeu isso, irmãos. Paulo aprendeu isso na prática, irmãos. Lembra de Filipenses capítulo 3? Paulo falou que era riqueza, o que era glória para mim, eu considerei como perda, como esterco. Ele abriu mão do seu direito de judeu, abriu mão do seu direito de judaizante, de fariseu, de mestre. Ele se tornou só um depósito. Só. E ele aprendeu isso. Ele disse, mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. O que é um vaso de barro, irmãos? Um vaso de barro é aquele vaso simples, que Deus moldou, que Deus formou, que Deus fez como Ele queria. Lembra da casa do oleiro? Que Deus fez, botou na maneira que Ele queria, no tamanho, na figura que Ele queria. Pessoas assim. Esse poder que excede tudo provém de Deus e não de nós. Fica comprovado que tudo que está depositado em nós não tem a ver com a gente, vem de Deus. A gente só é leal, a gente só é fiel. Ele falou sobre isso. O que se requer desses encarregados, que todos os considerem encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Encarregado é alguém que toma conta de uma casa para o seu dono, ele presta conta. É isso que o original fala sobre encarregado. Você está entendendo? Eu me lembro de João Batista, um dos maiores, por isso que Jesus falou, dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Porque parece que João Batista entendeu a coisa de uma forma tão real, irmãos, tão plena, que quando Jesus começou a batizar os discípulos, e Jesus começou a crescer no ministério dele, vieram até João Batista e falaram: ô mestre, o homem que o senhor batizou está batizando, e todo mundo está indo até ele, seu ministério está falindo, você está saindo de cena. João Batista falou: quem tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo, que
que presta serviço para Ele se alegra em ouvir a sua voz, se alegra em estar servindo a Ele, a estar cuidando das suas coisas. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Quem tem a noiva é o noivo. Pedro João vai estar falando: não, eu não sou dono de nada aqui não, eu já cumpri meu papel, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui a voz que anunciou a vinda dele, que preparou o caminho para ele, agora é com ele. Ah, meus irmãos, é esse coração que Jesus precisa encontrar em mim e em você. Simples assim. Você fez o que tinha que fazer, não inventa moda, não passa do limite. Jesus te mandou fazer isso, faz isso. E aí, você não vai fazer? Não, estou esperando o Senhor falar. Eu sou um servo, eu sou um escravo. Quem tem a noiva é o noivo e o amigo do noivo. Gente, que coisa incrível, irmãos. João capítulo 15, verso 15, Jesus falou isso: eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque eu contei tudo que eu ouvi do Pai, eu contei para vocês. Isso é muito poderoso, irmãos. Jesus não queria que aqueles homens dessem continuidade ao seu ministério, fizesse que a gente chegasse onde a gente chegou aqui, a igreja chegou, começou com eles. Esse Pedro aí que eu contei sobre ele hoje. Está entendendo? Simão, o Zelote, um cara de rebelião. Os Zelotes eram os caras que queriam tirar o governo romano, eles queriam criar uma revolução. Judas Iscariotes, Deus deu oportunidade para ele. Ele era ainda quem cuidava do dinheiro do ministério, porque Jesus estava sendo justo com ele. Estou te dando toda a oportunidade de você mudar, de se arrepender. Está entendendo? Esses homens que Jesus usou, gente, pescadores, que se tornaram pescadores de homens, só vasos de barro que Deus depositou. Jesus falou: eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, só cumpre ordem. Deus não se move dessa forma, Ele se move com amigos. Você se torna tão apto a se mover com Deus, a servir o seu propósito, que você se torna o amigo dele, o amigo do noivo. Ele falou: eu estou contando para vocês tudo que eu ouvi do Pai, eu não estou escondendo nada, porque a gente já se tornou amigos leais. Eu sei que vocês vão levar à frente as coisas. É tipo que Jesus está dizendo: Pedro, eu sei que quando eu mandar você comer animal impuro, você vai dar uma quicada, mas você vai comer. Você está entendendo isso? Eu acho isso maravilhoso, irmãos. A primeira pregação de Pedro, aproximadamente 3.000 pessoas chegavam para Pedro dizendo: o que a gente tem que fazer? Porque estava depositado nele, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, o ponto, irmãos, do que esse mundo precisa, eu vou ler esse último texto. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Diz o seguinte: minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Demonstração. Paulo carregava, irmãos. Paulo carregava. Quando houve um embate ali na igreja dos Coríntios, ele falou, tinham pessoas falando mal dele, questionando ele, indagando a autoridade dele, falando que ele era, nas cartas ele era veemente, mas pessoalmente ele não era grande coisa. A única resposta que Paulo deu para isso foi o seguinte: quando eu for até vocês, eu vou ver que poder que essas pessoas têm. Tipo, Paulo estava falando: eu quero ver se eles carregam alguma coisa. Porque ele falou: o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. Então Paulo está dizendo: a nossa mensagem, a minha mensagem não consistiu de palavras de sabedoria humana, de conhecimento, de teologia, de linhas de pensamentos, mas em demonstração, que ele tinha demonstração do poder do Espírito Santo. Porque Paulo, irmãos, era um vaso de barro onde o poder que excede tudo estava depositado, e ele carregava, onde ele passava, irmãos, havia um rastro do mover de Deus. O que o mundo precisa, irmãos, é que Deus encontre um homem, uma mulher disponível e disposto para ele depositar da sua graça, do seu amor, do seu poder. O que o mundo precisa, Deus tem. Não somos nós que temos, Deus tem.
para depositar em nós, para que isso se manifeste através de nós. Toda graça, toda alegria, toda vida, todo amor, toda autoridade, toda riqueza, toda, misericórdia, tudo aquilo que as pessoas, as nações precisam, irmãos, Deus tem. Ele só precisa encontrar alguém disposto e disponível para depositar isso em nós, de maneira que a nossa vida consista em demonstração desse amor, dessa graça, dessa vida, dessa autoridade, dessa misericórdia, dessa compaixão, dessa riqueza. Compreende isso? Então Deus quer encontrar alguém disposto e disponível. Tem alguém disposto e disponível aqui essa manhã? Irmãos, essa mensagem é uma mensagem prática, real, para você e para mim hoje, agora. O Espírito está falando à igreja. Essa não é uma mensagem para amanhã, para depois de amanhã. Essa não é uma mensagem que ficou no seu passado. Essa é uma mensagem para agora. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o tempo oportuno para Deus te encontrar disposto e disponível. O Espírito do Senhor te deu todas as chaves, todos os caminhos, para que você não precise ficar de fora. Verdade é, irmãos, que Deus está enviando pessoas às nações. Deus está levantando homens e mulheres. Deus está usando filhos e filhas. Deus está confiando nações a pessoas. Deus está confiando canções. Deus está confiando livros. Deus está confiando milhares de pessoas. Deus está confiando ministérios. Deus está confiando, irmãos, tantas coisas a quem está disposto e disponível. Deus não faz exceção de pessoas, Ele faz exceção de resposta. Eu oro para que o Senhor nos encontre, irmãos, dispostos e disponíveis, para que Ele deposite em mim e em você tudo aquilo que Ele quer fazer nesses dias, e que nós tenhamos um coração fiel, um coração leal, um coração contrito e quebrantado, um coração disposto a tudo e a qualquer coisa, por causa de Jesus e pela causa de Jesus. É isso que eu e você precisamos ter, meus irmãos. É isso que o Senhor está esperando encontrar em nós. Ele não vê aparência. Talvez a sua aparência não condiz com o que estão dizendo hoje, ou o que estão protocolando como o homem e a mulher ideal para Deus usar. Talvez sua aparência não combine. Talvez você não vai ficar nem tão bonito no YouTube como eu, mas o ponto não é esse. Não, o ponto não é esse. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Deus chegou para Gideão e falou assim: Gideão, homem forte, para essa tua força, Gideão. Que força, que loucura. Eu estou aqui escondido dos medianitas, morrendo de medo, tentando salvar essa colheitazinha aqui. Que força é essa? Que loucura, que anjo doido. Você perdeu essa, velho. Poxa, você vai no banheiro uma hora dessa, cara, pelo amor de Deus. Você está entendendo? O anjo chegou para Gideão e falou: Gideão, homem valoroso, valente. Eu acho que Deus estava rindo. Vai nessa tua força. Que força? Eu estou escondido, malhando trigo no lagar. Que é isso? Deus estava falando. Ele ainda não conseguia decifrar o código de Deus. Deus estava falando: eu vou depositar a minha força e a minha coragem em você, Gideão, e você vai destituir os medianitas. Irmãos, Gideão não precisou nem lutar. Quando ele chegou lá no arraial, os soldados estavam lutando. Esse pão certamente a Gideão vai arregaçar com a gente. É poderoso, irmãos. Não precisou de 32 mil pessoas. Deus achou alguém disposto e disponível, ainda que ele estava com medo, escondido. É simples assim. Deus depositou a coragem dele, o poder, a autoridade dele, a vitória dele de Gideão. Quem está aqui disposto e disponível? Talvez você está aí no lagar, malhando trigo no lagar, cheio de medo, mas o Senhor faz o que tem que fazer. É só você não ser o problema. Você pode ter problema, mas só você não ser o problema. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar.